Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário ao livro do Gênesis. Estamos no ciclo de Abraão, 24º encontro. Gênesis capítulo 21, do versículo 22 a 34. Ouçamos nossa leitura. Nesse tempo, Abimeleque veio com Ficol, chefe do seu exército, e disse a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz. Portanto, jure por Deus aqui mesmo que não enganará nem a mim, nem a meus filhos e descendentes, que você tratará a mim e a esta terra onde você mora, com a mesma amizade com que eu tratei você. Abraão respondeu: Eu juro. Abraão reclamou com Abimeleque por causa do poço do qual os servos de Abimeleque se haviam apoderado. Abimeleque respondeu: Não sei quem foi que fez isso. Você não me informou nada, e só agora estou sabendo disso. Abraão pegou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque. E os dois fizeram uma aliança. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho. E Abimeleque lhe perguntou: Para que servem essas 7 ovelhas que você separou? Abraão respondeu: Estas 7 ovelhas que você recebeu de minha mão são a prova de que eu cavei este poço. Por isso o lugar recebeu o nome de Bersabeia, porque aí os dois fizeram o juramento. Depois que fizeram aliança em Bersabeia, Abimeleque e Ficol, chefe do seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma árvore em Bersabeia, invocou aí o nome de Javé, o Deus eterno. Abraão morou muito tempo na terra dos filisteus. O comentário, versículo 22. Nesse tempo, Abimeleque veio com Ficol, chefe do seu exército, e disse a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz. Vemos na cena 3 personagens: Abimeleque, Ficol e Abraão. Abimeleque, rei de Gerara, que havia tomado Sara, supondo que ela era irmã de Abraão. Quando soube em sonho que, na verdade, ela era esposa de Abraão, devolveu-a com ricos presentes. Gênesis 20. Aqui ele vai concluir, junto com o chefe do seu exército, Ficol, uma aliança com Abraão. O texto diz: nesse tempo. Esse evento está ligado a um fato anterior, particularmente a história de Abimeleque, como vimos acima. Abimeleque reconhece a proteção de Abraão e percebe que o Deus de Abraão é muito poderoso. Abraão estava prosperando e crescendo na região. Abimeleque reconhece que seu sucesso vinha de Deus. Versículo 23. Portanto, jure por Deus aqui mesmo que não enganará nem a mim, nem a meus filhos e descendentes, e que você tratará a mim e a esta terra, onde você mora,
com a mesma amizade com que eu tratei você. Abimeleque pede uma aliança de paz. Ele quer que Abraão não o engane no futuro, né? E que seja leal à sua família. Abimeleque quer fazer uma aliança com uma pessoa que seja divinamente favorecida. A aliança é feita por juramento. Diz ele, juro por Elohim. O pacto será oral, né? E para mantê-lo, as duas partes se baseavam no senso de honra e na fé em Deus, que estaria testemunhando e puniria a parte que quebrasse o pacto. Abraão irá tratar no pacto tanto Abimeleque quanto a terra onde ele mora, quanto a terra onde ele mora, com benignidade. Versículo 24. Abraão respondeu, eu juro. Como Abimeleque diz, jure por Deus, isto é, jure por Elohim, agora Abraão diz a Abimeleque, eu juro. Abraão sela aliança com Abimeleque com honra, pela palavra. Por meio da confiança, a aliança vem então selada. Abraão não trairá nem Abimeleque, nem os filhos de Abimeleque, nem seus descendentes no futuro. Abimeleque quer, com esta aliança, garantir a segurança de seu próprio reino e viver em paz. A garantia formal do juramento foi, então, oral. Versículo 25. Abraão reclamou com Abimeleque por causa do poço do qual os servos de Abimeleque se haviam apoderado. Surgiu então uma disputa acerca de um poço. Assim que fez o pacto com Abimeleque, Abraão repreende seu parceiro sobre um poço que os homens de Abimeleque usurparam. Para um nômade, como era o patriarca, né, que possuía um gado numeroso, um poço de água era vital. Versículo 26. Abimeleque respondeu, não sei quem foi que fez isso. Você não me informou nada, e só agora estou sabendo disso. A resposta de Abimeleque é floreada, e foi uma forma convencional de fugir da responsabilidade. Ele não sabia, ele também não foi informado da questão por Abraão, né? No fundo, ele tenta aqui tirar o corpo fora da questão. Abimeleque se isenta da culpa. Ele não sabia do roubo do poço. E cobra de Abraão de que ele não havia reclamado. E admite que soube do roubo do poço no momento em que Abraão o reclamou. Abraão, diante do pacto feito, vê a chance para recuperar o poço que ele próprio havia escavado. Versículo 27. Abraão pegou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e os dois fizeram uma aliança. Aqui Abraão e Abimeleque fazem um pacto de paz, e para isso o patriarca dá ovelhas e bois ao rei, a fim de selar uma promessa, garantindo assim que viveriam como amigos.
Na antiguidade, quando duas pessoas faziam aliança, eles não assinavam um documento, mas trocavam presentes, aqui animais, né? Na cena são animais, provando a lealdade entre eles. Versículo 28 e 29. Versículo 28. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho. Versículo 29. E Abimeleque lhe perguntou: para que servem essas 7 ovelhas que você separou? As 7 ovelhas aceitas por Abimeleque indicam que ele reconhece o direito de Abraão ao poço. Esses 7 presentes, né, é que vai dar o nome ao lugar, como veremos. O rei Abimeleque ficou confuso por Abraão ter separado então as 7 ovelhas. Os servos de Abimeleque haviam tomado um poço que Abraão tinha escavado. O sinal para trazer a paz à questão foi a oferta de 7 ovelhas, onde o rei deveria reconhecer que o poço pertencia a Abraão. Versículo 30. Abraão respondeu: estas 7 ovelhas que você recebeu de minha mão será a prova de que eu cavei este poço. As 7 ovelhas, então, servem de testemunho de que o poço pertence a Abraão. Ele tem direito de usá-lo. Foi uma paga de um acordo oficial. Versículo 31. Por isso o lugar recebeu o nome de Bersabeia, porque aí os dois fizeram um juramento. Bersabeia significa poço das 7. 7 o quê? Ovelhas. Então, Bersabeia, poço das 7. O poço onde Abraão e Abimeleque fizeram juramento, um pacto, tendo em vista o presente de Abraão. Se Abimeleque não recebesse o presente das 7 ovelhas, é que então ele não reconhecia o direito de Abraão ao poço. Ao aceitar o presente, ele confere o direito ao patriarca. Assim, Beer significa poço, Sheba significa 7, daí a palavra Shabá, o juramento. O número 7 significa perfeição e verdade. Versículo 32. Depois que fizeram aliança em Bersabeia, Abimeleque e Ficol, chefe do seu exército, eles voltaram para a terra dos filisteus. Ao terminar a aliança entre o rei e o patriarca, e de resolver a questão do poço, eles voltam para a Filisteia. Os filisteus faziam parte dos povos do mar. Foram repelidos pelos egípcios e se instalaram no sudoeste da terra de Canaã, por volta de 1200 anos antes de Cristo. Por isso que não se deve chamar essa região de Palestina. Os filisteus se refere mais tarde à Palestina. Então, antes, de 138 depois de Cristo, ali era uma religião dos filisteus. A Palestina é o nome que vai ser dado pelo rei Adriano, imperador Adriano, depois da guerra com os judeus do ano 134 e 138, diante da incursão do reino de Jerusalém e da Judéia contra o Império Romano, que teve a união da Babilônia, do Egito, de Roma, que fizeram uma grande revolta
de Bar Corbá, né? Então, ali, né, naquela grande revolta, para humilhar os judeus, o imperador Adriano deu ali o nome de Palestina, deixando de ser terra de Israel para ser Palestina. Era uma forma do imperador humilhar e poder declarar a posse de Roma sobre a região de Israel. Então, só a partir dali se fala de Palestina. Antes não se fala de Palestina e nem deve, porque é uma questão um pouco anacrônica. Então, os filisteus se instalaram no sudoeste da terra de Canaã por volta de 1200 anos antes de Cristo. Versículo 33. Abraão plantou uma árvore em Bersabeia e aí invocou o nome de Javé, o Deus eterno. O texto agora aqui, esse versículo é javista. Ele usa o termo Javé para Deus. O Deus eterno, El Olam, né? Deus de longo tempo. Este título é atestado somente neste versículo. Era o nome divino usado pelos cananeus e posteriormente dado a Javé, Senhor de Israel. Abraão planta uma árvore que se torna então um marco. Devemos lembrar que El Olam não significa uma eternidade que transcende o tempo, não é isso. Mas significa a extensão temporal, uma extensão temporal incomensurável. A árvore plantada foi uma tamargueira que se desenvolve tanto no deserto quanto nas áreas verdes. Versículo 34. Abraão morou muito tempo na terra dos filisteus. Aqui termina a narrativa. Graças a este tratado, Abraão viveu em paz e prosperou com sua família numa terra estrangeira. Depois nós vamos dar continuidade. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.